Senhor Jesus. Paz do Senhor. Irmãos, abra vossas Bíblias lá em Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Livro do profeta maior, Jeremias. Por que profeta maior? Porque foi o que teve mais tempo, mais profecia. Mas não é que um era maior que o outro, não tem isso na Bíblia. Entendeu? Então, o livro dos profetas maiores, louvado seja Deus. E tem o livro dos profetas menores, que é aqueles que profetizaram menos. Louvado seja Deus. Menos tempo. Jeremias qual, pastor? Jeremias capítulo 1, verso de número 5, que fala: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da tua madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na sua boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Amém? Amém. Pode sentar, irmãos. Amados, nós estamos na consagração pela manhã, no domingo. Daqui a pouco vai começar a nossa escola bíblica dominical. Louvado seja Deus. E aqui Deus me deu uma palavra a respeito de Jeremias. Jeremias escreveu 2 livros, o livro de Jeremias e o Lamentações de Jeremias. Muitos estudiosos dizem que Jeremias era um pouco meio depressivo, era um pouco meio melancólico. Alguns estudiosos dizem que ele sofreu muito, porque foi num período muito difícil, onde Israel se rebeliou muito contra Deus. E as palavras que Deus tinha para falar eram palavras pesadas. E é bom quando a gente quer falar palavras boas, mas não adianta a gente querer falar uma coisa e Deus querer falar outra. Porque Deus, ele conhece o povo. Deus, ele conhece a necessidade do povo. Deus sabe muitas vezes o porquê da palavra mais dura. Então Jeremias, ele sempre tentou correr. E Jeremias, irmão, ele veio de uma família sacerdotal. O pai dele, Ilquias, era sacerdote, irmão, de Anatote. Entendeu? Um vilarejo ali em Judá. Então ele era filho de Ilquias, era sacerdote de Anatote. E como é costume, quem era sacerdote já era estimulado a ser sacerdote também, os filhos. Mas Deus, irmão, ele faz do jeito que ele quer, quando quer. Deus usa quem ele quer. Deus prepara quem ele quer, do jeito que ele quer e quando ele quer. E Deus aqui falando: antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te chamei e te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Deus já tinha chamado ele, irmão. Deus já tinha chamado Jeremias. Deus já tinha um chamado na vida dele, mesmo dentro da mãe da mãe. Deus já tinha um propósito com ele. Deus já tinha santificado. Deus já tinha separado. O que é santificação? É separação. Deus já tinha separado. Falou: você vai ser meu profeta. Ah, mas o pai queria que você... Não, mas é Deus que manda. É Deus que fala, não é a gente, não é a família que quer. Não é, ah, eu queria que meu filho... Não, irmão, é o que Deus quer. Deus queria que Jeremias fosse profeta e foi feito à vontade de Deus. Ninguém impede. A Bíblia diz: antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém impede o agir de Deus. Ninguém impede o mover de Deus. Quando Deus quer agir, ele abre o mar. E se o mar não abrir, ele passa por cima. Mas, irmãos, quem fala, quem manda é Deus. Deus, ele está no controle de tudo, de todas as coisas. O controle é Deus.
Então ele falou, Jeremias: ah, Senhor, eu sou uma criança, eu não sei nem falar. Aí Deus falou: quem falou que você é uma criança? Olha a repreensão que deu. Mas o Senhor disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar. Sabe por que Deus falou isso? Porque muitas vezes isso gera uma desculpa para a gente. A gente não querer fazer os propósitos de Deus, e a gente tem uma mania de se pequenizar. Deus, ele chamou, irmão. Quando Deus chama, ele capacita. Deus, ele prepara. Não é que Deus te chamou, Deus já tinha chamado faz tempo. Só que Deus vem preparando, entendeu? Para quando chegar o momento certo, Deus vai te usar como ele quer. Mas Deus já tem te chamado faz tempo. Deus, quando me chamou para o pastoreado, Deus, primeiro, eu tinha acabado de aceitar Jesus, eu tive uma visão. Eu tive uma visão que eu estava na escola, aqui ó, igual assim, está o Cleito ali, sentado. E eu estava com uma credencial. E nem eu sabia o que era aquela credencial, varão. No sonho, eu estou falando, eu tinha aceitado Jesus, irmão. Aquela credencial. E naquela credencial lá, eu perguntava: professor, era uma escola. Aí o professor: fala, filho. Falei: o que é isso aqui? Aí estava escrito Adebrais. Eu não era da Assembleia de Deus do Brás. E não chamava Adebrais, chamava Assembleia de Deus do Brás. Não, Adebrais abreviado. E estava Adebrais na credencial. Pastor Evandro da Adebrais. Eu falei: o que significa isso? Eu sou uma criança, tipo, eu não sei falar. Não, mas os propósitos de Deus, não é que você vai naquele momento. Deus está te preparando. Deus estava me mostrando uma visão daquilo que eu ia fazer lá na frente. Você entendeu? Eu falei: mas Senhor, e eu estava numa escola. Aí o professor pegava a credencial, ficava girando assim e falou assim: essa credencial que Deus está te dando é uma responsabilidade que Ele vai te dar. Deus, Ele vai te dar uma responsabilidade. Eu falei: mas Adebrais eu não conheço. Você entendeu? Mas a gente não sabe os propósitos de Deus. Aí só vai entender lá na frente, né? Deus apenas está mostrando o chamado que Ele tinha. Antigamente eu tinha um pouco de dúvida no meu chamado. Sempre no decorrer do tempo, eu ficava preocupado. Eu falava: vou para a igreja, eu acho que ninguém vai me reconhecer, não vou ter. Hoje eu não penso mais nisso. Quando eu vi, não era que quando eu estava na igreja de Pedra Branca, eu sabia do chamado. E quando eu vim para cá, eu reconheci o chamado de Deus. Porque na caminhada a gente vai aprendendo a conhecer quem é Deus. Não é que você conhece, você vai aprendendo a conhecer, entendeu? Deus, ele tem muitas formas de agir. Deus age não é como o homem age. Deus age da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele trabalha do jeito que Ele quer. Você entendeu? A gente aqui tem uma mania de humanizar Deus. Deus não é humano, irmão. Deus é Deus. Ele é criador. Ele que forma o homem. Ele conhece o homem. Ele conhece a tua estrutura. Ele conhece o teu pensamento. Ele conhece tudo. E nós temos uma coisa adâmica de querer humanizar e diminuir as coisas de Deus. De colocar as coisas pequenas e as coisas grandes e Deus pequeno. O nosso Deus, ele é grande. Ele conhece tudo. E quando eu vim para cá, irmão, eu vim para ser um membro. Mas quando Deus tem uma chamada para você, não adianta você querer se esconder de Deus. Você está entendendo o que eu estou te falando? Não adianta querer se esconder de Deus. Você pode estar num milhão de pessoas, multidões de pessoas. Tem pessoas aqui que vão escutar no YouTube. E preocupado: ninguém vai me ver. Filho, Deus te chamou e acabou. Deus vai te honrar aonde quer que você for. O segredo é você ficar na vontade de Deus, entendeu? O problema é que muitas pessoas saem da vontade de Deus. Se você ficar na vontade de Deus, irmão, Deus, ele te guia. Você não vai fazer o que você quer, é o que Deus quer. Porque quando a gente faz o que a gente quebra a cara. Por que muita gente quebra a cara? Porque quer fazer a sua vontade e não a vontade de Deus. E quando nós fazemos a vontade de Deus, Deus, ele cuida de nós. Fala: fique em paz, eu cuido de você. Eu cuido da tua casa, eu cuido da tua família. E ele: eu sou uma criança. Eu falo: não diga eu sou uma criança. Aonde quer que eu te mandar, tu vai. O segredo é nós fazer a vontade de Deus.
bem antes já tem nos separado, já tem nos chamado. Porque a Bíblia diz que tem muitos que são chamados, mas poucos que são escolhidos de Deus. Você entendeu? Tem pessoas que estão na igreja, são chamados só, mas o escolhido ele é diferente, varão. Deus ele te escolheu para uma obra, para uma determinada obra, entendeu? Se nós enquadrar na vontade de Deus, no querer de Deus, Deus ele não vai deixar faltar nada. Ele vai te honrar onde você for. Aonde você for. Quando eu vim para cá, irmão, o pastor, ninguém me conhecia. Uma irmã já disseram assim, ó, chegou o nosso pastor. Pô, mas a igreja tinha pastor. Mas a irmã, revelada por Deus, falou, ó, chegou o pastor da igreja. Eu vim para cultuar, eu vim para conhecer, depois eu vim para ser amigo, até ajudar o pastor. Eu não vim. E eu sempre falava para o pastor, pastor, eu não quero pastorear, acabei de pastorear uma igreja agora, eu quero descansar. Nós temos uma coisa, irmão, que nós queremos descansar nas coisas de Deus, nós queremos fugir das coisas de Deus. Mas se Deus tem um chamado contigo, irmão, não adianta querer correr. Deus te chama e acabou. E não adianta querer correr dos propósitos de Deus. Você pode fazer o que quiser, você pode estudar, você pode correr, pode fugir, pode se esconder, mas não tem jeito. Deus te chamou e acabou. Faça o querer de Deus, a vontade de Deus. E quando eu tentei me esconder, no meio, aí teve uma reunião e o pastor falou, eu já separei um pastor lá para a igreja. O pastor nem me conhecia, nem sabia quem era. Mas Deus já estava projetando tudo. Você está entendendo? Deus já estava projetando tudo. E a gente às vezes quer, Senhor, irmão, fique em paz. Se preocupa não. Deus ele te chamou. Deus ele te escolheu. A luta vai passar, todos passam por luta. Não olha para a luta, olha para o nosso Deus. Porque se nós olhar para a luta, a gente vai parar antes de começar, né? Nem começou, já está parando. Por quê? Porque está olhando para a luta. Jeremias, ele estava preocupado porque ele via a dificuldade, a luta. E esqueceu o tamanho que é o nosso Deus. Irmão, quando Deus ele quer agir, ele faz milagre. Quando Deus quer agir, irmão, se ele te chamou, ele vai colocar as palavras na tua boca. Aí você pode falar, pastor, você viu anjos? Vários já. Mas anjos em forma de pessoas, entendeu? Deus envia pessoas a aparecer do nada, te entregar algo e sumir. Tem vários. Vai, na caminhada com Deus, eu vi vários. Porque assim, a gente só vai entender Deus na caminhada. Não é na hora para a Bíblia diz, conhecer e prosseguirmos em conhecer o Senhor. É a vida da gente. Ser cristão não é ser cristão de igreja, só banco. É uma vida de cristão. Você é cristão na sua igreja, você é cristão na sua casa, você é cristão lá no seu trabalho, você é cristão na faculdade, na escola, aonde você for, você é representante de Jesus, entendeu? E Deus ele conta com você, porque Deus ele te escolheu. Não adianta querer fugir, não adianta querer, se Deus te escolheu, irmão, faça a vontade de Deus, faça o querer de Deus, não fuja dos desígnios de Deus, amém? Fica com essa palavra, que Deus abençoe a vida dos irmãos.